Você quer aprender a dar contraste e volume na sua fotografia de forma rápida e prática? Nesse tutorial eu vou ensinar uma técnica muito simples, que é muito fácil de fazer, que ela faz uma diferença tremenda na fotografia a partir do momento que você quer dar um pouco mais de volume e contraste, seja em pessoas, em objetos, e vai ficar muito bacana. Você pode criar inclusive uma ação para ganhar tempo com ela. Então nós temos essa imagem aqui. Ela já foi retocada, está tudo certinho. No entanto, não foi trabalhado ainda o volume, não foi ajustado 100% as cores. Mas nesse caso nós vamos focar na questão do volume. E nesse caso será um volume um pouquinho mais dramático, não necessariamente aquele volume mais delicado e tal. Até para a gente incorporar esse volume nessa roupa que tem já um pouco de brilho e contraste, nós vamos realçar isso. E a forma mais fácil que tem para fazer isso é duplicando a camada. Vamos clicar aqui na camada e Ctrl J e a gente consegue duplicar a camada. Perfeito. Ao fazer isso, nós vamos vir aqui em Filtro, Outros, High Pass. Olha que interessante. O High Pass, quando a gente utiliza ele em valores baixos, ele acaba criando o quê? Uma textura. E essa textura, a gente colocando em modo Overlay ou Soft Light, a gente consegue dar nitidez na imagem, justamente nesses pontos. Mas como eu quero trabalhar com volume, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar valores bem mais altos. Veja como ele vai abrindo. Então a gente consegue observar bem onde ele vai fazer efeito e dar aquele volume mais dramático. Eu posso ir bem longe e conforme eu vou fazendo isso, ele vai criando essas silhuetas aqui, essas contornos. Isso aqui a gente não tem muito uso, ele acaba ficando muito fantasmagórico, então a gente não utiliza isso. Então eu vou diminuindo até eu perceber que nas regiões que eu quero dar volume, isso aqui está ficando mais realçado. Então 40 aqui parece bem legal. Então depois disso é só clicar na camada novamente e colocar em modo Overlay. O Overlay ele dá esse aspecto um pouco mais duro, mais firme. E olha que interessante como ficou essa imagem depois que foi colocado esse volume. Só que quando a gente coloca esse tipo de volume, é muito interessante cuidar para que não pegue em rosto, em formato, a menos que queira ter esse aspecto um pouco mais dramático mesmo. Mas para a roupa ficou muito legal. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma máscara clicando aqui. E essa máscara, como está em branco, significa que ele está aplicando em toda a imagem. E eu quero que ele aplique em apenas algumas partes dela. Então eu vou ocultar esse efeito clicando na máscara. Veja bem que a máscara está contornada, então se eu estivesse clicando na camada, a camada estaria contornada. Então nós vamos clicar na máscara. E com a máscara, vou apertar no Ctrl I para poder inverter. Pronto, desapareceu o efeito, está ocultando. Agora eu vou pegar o pincel e vou botar ele num tamanho que fique bom para mim trabalhar. Vou colocar em 100% mesmo e deixar ele em branco. E aí eu vou passando com esse pincel nas regiões que eu quero que ele tenha esse volume. E olha que legal, conforme eu vou passando ele vai trazendo esses detalhes. E não precisa ser algo tão exagerado, olha como só colocando, passando nesses pontos da jaqueta já ficou muito legal. Poderíamos passar um pouco no cabelo, vai trazer mais nitidez. Eu não acho necessário para esse tipo de foto isso, mas na questão da roupa ficou muito bom. Mas nós podemos utilizar isso de outra forma também. Como por exemplo, vou duplicar novamente essa camada aqui e eu vou... vamos fazer o seguinte, dessa vez em vez de chegar direto lá no High Pass, o que eu vou fazer? Eu vou já colocar isso aqui em modo Soft Light, porque aqui eu vou trabalhar em cima basicamente de pele. Então eu vou colocar em modo Soft Light. E olha que só duplicando já ficou bem bacana, né? Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o mesmo efeito. Filtro, Outro, High Pass. Só que assim, por que agora eu coloquei primeiro o Soft Light e não depois? Porque agora eu quero ver o que eu estou fazendo. Por exemplo, se eu colocar valores baixos, eu mal enxergo o que está acontecendo porque está dando nitidez na imagem. Para mim ver a nitidez da imagem, eu teria que estar vendo em 100%. Então nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou aumentando esses números, olha, pode ver que ele está até maior do que antes lá, na outra imagem que a gente testou, e eu já estou enxergando onde ele está funcionando. Olha só. Tirando aqui, eu só consigo ver com efeito, então eu não consigo enxergar 100%, mas se eu voltar aqui para cá, eu consigo ver exatamente onde que estava aplicando. Então vamos voltar aqui para os 60 mais ou menos, e a gente já enxerga o volume que ele está dando. Olha que bacana como realçou os músculos aqui. Então eu vou dar um OK,
Novamente eu vou colocar a máscara e novamente eu vou inverter a máscara. E agora eu vou pegar com o pincel novamente e vou pintar naquelas regiões que eu quero que ele realce. E olha só como vem para frente, como os detalhes ficam muito bacana mesmo. Só que tem que tomar cuidado onde você vai passar. Por exemplo, no rosto não é interessante, mas nos músculos aqui ficou muito legal, deu um volume muito interessante. E você não há necessidade de criar uma ação para esse tipo de efeito, porque cada imagem vai ter um número variado, você vai ter que fazer observando conforme está trabalhando na imagem. Então o que eu recomendo, que quando for fazer esse tipo de efeito, utilize ele primeiro já colocando no modo Soft Light. Olha como ele ficaria no modo Overlay. Então, coloca no modo Soft Light quando se trata de pele e já vai vendo como vai acontecendo. Conforme você vai aumentando os números, você já vai enxergando. E quando é roupas, pode ser no modo Overlay, que fica legal também. E se ficar um pouquinho forte, é só baixar um pouquinho a opacidade da camada. Mas com certeza é uma grande diferença, dá uma dramaticidade na imagem e fica muito bonito.